Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Vou falar sobre as designações do Espírito Santo refletem a sua missão de Deus para que você possa se amparar e, desta forma, ter o conceito bíblico em relação à temática. Em concordância com isto, o Espírito Santo é chamado alternadamente de o Espírito Santo. Vamos para Romanos, capítulo 5, versículo 5, que vai constar justamente desta maneira. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós temos a expressão Espírito Santo, dado, vou deixar destacado, que é esta aqui, pneumatos hagio, pneumatos hagio, Espírito Santo. Sendo que, na mesma carta de Paulo aos Romanos, ele vai chamar o Espírito Santo, vai designá-lo com um outro nome. Vejamos agora o capítulo de número 8, a partir do versículo de número 9. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Ele fala, menciona aqui, pneumati, no grego. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, pneuma teu. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, pneuma, pneuma, Christu, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Logo, ele vai intercambiando, menciona Espírito, depois Espírito de Deus, por sua vez, Espírito de Cristo. Desta maneira, quais são as designações do Espírito Santo? Aqui destaco, uma vez mais, Espírito de Deus e Espírito de Cristo. E no mesmo capítulo 8, no versículo 16, veja como que ele menciona. Ele simplesmente vai dizer, o Espírito. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aututó, pneuma. E ele vai mencionar aqui Espírito. Simplesmente Espírito. No versículo 9 que a gente já viu, observa que ele muda facilmente para Cristo em vós no versículo seguinte. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ok? Uma referência ao Espírito Santo. Mas quando ele chega no versículo 10, ele muda para Cristo em vós. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. O próprio Jesus, ele prometeu o seguinte a quem o amasse. Vamos ler João, capítulo 14, versículo de número 23. Olha o que nos diz a palavra. João aqui fala sobre algo concernente ao que a gente está dizendo. Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Isso significa que o Pai e o Filho habitam os crentes em Cristo através
do Espírito Santo. São textos sucintos, lidos, porém que mostra algumas designações do Espírito Santo refletindo a sua missão.